Então, a maioria dos pastores presentes já trabalham com pequenos grupos, ok? Tem algum supervisor aqui de PGM? Supervisores. Pastores e supervisores também, né? Supervisora, supervisor, ok? Supervisor, certo. Líderes de PGM, a maioria são líderes de PGM, ok. E quem não é pastor, não é líder de PGM, mas é discípulo de Jesus, está aqui, fala assim: eu estou aqui. Olha aí. É assim, eu vou ser um pouquinho chato. Às vezes você vai participar dessa oficina e às vezes você vai falar assim: puxa, eu não sou líder, eu não sou supervisor. Então tem alguns pontos aqui que vai ser falado para você que talvez você vai ficar se sentindo assim um pouquinho fora do contexto. Então eu não ficarei chateado se você no meio da oficina você levantar, sair, ficar com sono, porque é algo muito específico para líderes, supervisores e pastores, tá bom? Então, se vocês quiserem mesmo ir para outra oficina, fique à vontade, porque por isso que eu estava fazendo muita propaganda da oficina do pastor Flávio, que a oficina do pastor Flávio é uma oficina para todo mundo. Agora, a supervisão é uma oficina, um momento específico do ministério. Eu fui membro de protótipo, eu fui líder quando o protótipo multiplicou, fui líder. Aqui em Recife a gente não chama protótipo, a gente chama grupo piloto. Então eu fui membro do grupo piloto, eu fui líder de PGM, eu multipliquei meu PGM algumas vezes e cheguei na supervisão. Quando eu cheguei na supervisão, eu conto um pouquinho dessa história no livro. Eu me frustrei. Quem é só supervisor, não é pastor, é só supervisor. Eu vi algumas mãos aí. Supervisores, supervisora. Eu me frustrei na supervisão, porque eu compreendi que a supervisão era uma fiscalização. E aquilo ali me deu, assim, eu fiquei mal de fazer uma supervisão que é uma fiscalização. E aí eu paro tudo, Gigi. Eu chego para a igreja e falo assim: eu não quero viver essa supervisão. E fui estudar supervisão. Fui conhecer literatura, fui nos congressos onde era trabalhado supervisão, li muito. Não tem muita literatura na área de supervisão de PGMs. Se você procurar hoje na internet, você não tem, assim, especificamente livros de supervisão, você não tem 10. Não existe literatura vasta. Existe literatura que inclui supervisão, mas literatura que é supervisão eu conheço 5 só. E os demais são, supervisão é citado. Obrigado, queridão, obrigado. Então, quando eu me frustrei, eu paro. Obrigado. E aí eu estudo e volto do zero lá na minha casa, abrindo o PGM lá na minha casa. E eu refiz todo o processo. Fomos para o PGM, multiplicamos o PGM, fomos para a supervisão, multiplico minha supervisão. Depois de uma supervisão, talvez alguns aqui me desculpem, às vezes você não tem ideia do que eu estou falando. A supervisão, ela é uma junção de aproximadamente de 3 a 6 PGMs. Então uma boa supervisão vai de 3 a 6. Aí você fala assim: William, eu posso ter mais de 6 PGMs numa supervisão? Pode. Só que na igreja multiplicadora, a nossa proposta de supervisão é uma supervisão discipular. E quando você passa de 6 pessoas para discipular, você não vai conseguir viver uma supervisão discipular quando é uma supervisão com muitos PGMs. Então, quanto menor a sua supervisão, mais fácil você viver essa supervisão discipular. Agora, se você quiser implementar uma supervisão de resultados, cobrando resultado, fiscalizando o resultado, passando estratégia, aí você pode ter mais. Mas não é a nossa proposta de igreja multiplicadora. A proposta da visão de igreja multiplicadora é uma supervisão discipular, próxima. Então, eu fui supervisor e fui coordenador. O que é uma coordenação? Uma supervisão
vamos trabalhar o número médio aqui de 3. Então, uma supervisão, vou colocar um número de 3. Uma coordenação, 3 PGMs. Uma supervisão, 3 PGMs. Uma coordenação, 3 supervisões. Ok? Então, ó, você tem uma supervisão com 3 PGMs, uma coordenação, são 3 supervisões. No mínimo 9 PGMs. Eu fui coordenador, eu fui pastor de rede. Eu cheguei como pastor de rede, É uma alegria, e eu fico pensando, eu estava pensando ali, esse povo é meio doido mesmo, né? Com Flávio Lúcio, com o Olha aí, Flávio Lúcio. É porque é meio doido mesmo, né? Tanta gente boa para aprender e É o pastor Eliabe. uma boa tarde onde você está convidando os irmãos para ir para lá, hein? Obrigado, Igor. E aí eu fui pastor de rede. Eu cheguei a liderar, eu juntamente com minha esposa, em torno de 100 PGMs. Então, nessa caminhada do PGM 1 até o 100, nós acertamos bastante, mas nós erramos mais do que acertamos. Então, meu objetivo mais aqui é falar dos meus erros, para que vocês evitem os meus erros. Se vocês evitarem os meus erros, acho que o próximo livro que eu vou escrever é só sobre erro, meu, que eu errei demais. E Deus permitiu que eu errasse bastante para ensinar o povo a não fazer os erros que eu fiz. E aí depois, quando eu estava como pastor de rede, a igreja me convidou para ser pastor de todos os PGMs da igreja. Então nós chegamos a pastorear ali, antes da pandemia, em torno de 300 PGMs. Então eu vivi essa realidade de trabalhar com... Eu fui pastor de pastores de rede, pastores de área, liderei coordenadores, supervisores, líderes. Então a minha vida sempre, na primeira igreja batista Campo Grande, boa parte do meu ministério era supervisão e discipulado de pastores e coordenadores. Então eu basicamente trabalhava com esse povo. Aí Deus me deu a oportunidade de escrever o livro Supervisão, a Arte de Aliviar a Mochila do Líder. Aponto para onde? Aponto para onde, queridão? Para cá? Não está indo. Ok, foi. Volta. Alguém está apertando para mim? Não está indo. Perdão. Não está indo. Aí, foi. Qual que é o cenário na visão de igreja multiplicadora? Muitas igrejas avançando na visão. Nós temos uma estimativa que hoje no Brasil nós temos aproximadamente 1.000 igrejas e igreja multiplicadora. Uma estimativa. Obrigado, queridão. Passa para mim? Nós temos... Volta lá, queridão, por favor. Isso, aí. É esse aqui, né? Da direita. Muitas igrejas, elas estão estabelecendo seus pequenos grupos. Os pequenos grupos têm acontecendo. Por exemplo, nós temos quantas igrejas aqui representadas? Vamos fazer a conta aqui. Quantas igrejas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 igrejas, 9 igrejas, 10 igrejas. 10 igrejas, mais ou menos. A maior parte das igrejas aqui você tem PGMs, não tem? PGMs na sua igreja? Olha, então, os PGMs eles estão acontecendo. Só que tem uma tampa na maior parte das igrejas batistas, igreja multiplicadora no Brasil, que é o número de 30 PGMs. Aí você fala assim, de onde você tirou esse número? Observação. Onde você conversa com os pastores, eu já ouvi essa história centenas de vezes. Centenas de vezes. O pastor falou assim, olha, eu cheguei a 30, multipliquei 35, aí voltei para 29, aí eu fui a 35, voltei para 30, aí uns falam assim, eu estava em 30 e caí para 20, e não passa de 30. E tem uma explicação para isso aí. A explicação é o seguinte, pastores, quando você começa a multiplicar os primeiros PGMs da sua igreja, você está muito próximo do líder. E dá certo porque você está muito próximo do líder. Quando vão acontecendo as multiplicações, esse pastor ele vai ficando distante do líder. E os novos PGMs, os novos líderes estão muito distantes daquele pastor. E aí, queridão, o que acontece? Quanto maior o número de PGMs e mais distante o pastor, menor qualidade
do PGM e do próprio líder. Então, o que é o reflexo desse 30? É a falta de supervisores que são investidos pela autoridade, por esse pastor, para que esse supervisor possa auxiliar o pastor na supervisão dos demais PGMs na igreja. Olha aqui para mim. Você quer crescer em PGMs na tua igreja? Às vezes os pastores falam assim: queremos líderes. Queremos líderes. É verdade, é bom ter líderes. Mas se você não tiver de supervisores para cuidar dos líderes, você terá líderes que vão caminhar com você por um curto período, porque o líder não vai aguentar. O rojão é muito pesado. Liderar um PGM é muito pesado. E o supervisor é esse amigo, é esse discipulador, esse mentor que está ao lado do líder, aliviando a mochila dele. Líderes são raras exceções de líderes extremamente maduros que conseguem ficar muito tempo sem uma supervisão discipular muito próxima. William, mas você fala assim, mas por que aqueles primeiros líderes lá, depois de sair no protótipo, eles talvez não precisassem tanto da supervisão? Porque geralmente os primeiros líderes da multiplicação, quando se multiplica o protótipo, são os líderes mais experientes da igreja. E quanto mais você vai multiplicando, você vai trazendo liderança menos experiente. E essa liderança menos experiente é a que mais precisa de uma supervisão próxima. Então o fator 30 hoje no Brasil, ele é normal, irmão, acontecer. Até o pastor fala assim: não, eu preciso implementar uma supervisão, porque senão ele fica sempre no 30. E é incrível, irmão. É igreja de 1.000 membros, é igreja de 500 membros, às vezes é igreja de mais de 2.000 membros, e ele fala assim: eu tenho 30. É o fator 30. E é falta de supervisão. Enquanto você não romper e não adianta colocar supervisores, abre aspas, rainha da Inglaterra, para dizer que tem supervisor. Não, tem que ser supervisor efetivo. Enquanto não tem uma supervisão efetiva, fica batendo nesse 30 e vai e desce, não passa disso. E quando você implementa supervisão, irmão, eu tive a oportunidade, eu vivi isso. Eu vivi uma igreja que começou com um protótipo e chega a 300. E nós chegamos no fator 30 lá, e a gente via que ou a gente implementava uma supervisão eficaz, ou a gente ia ter uma igreja só de 30 PGMs. E pela graça do Senhor, nos últimos anos eu vivi experiências extraordinárias de supervisores que Deus deu oportunidade de caminhar. Vou falar uma coisa para você: supervisores muito melhores do que eu. Muito melhores do que eu. Eu vi gente que nasceu na estrutura de PGMs, no caminho dos PGMs, Gigi, que lideravam PGMs muito melhores do que eu, supervisores muito melhores, porque eles nasceram nesse processo. Outra coisa muito importante, outra coisa muito importante, quando a gente pensa no líder, quem são os líderes de PGM? Só líder de PGM aqui. Quem é só líder de PGM? Ok, é a maioria, tá? Quem é líder de PGM e supervisor ao mesmo tempo? Ok, não são muitos, ok. A pergunta é: por que estabelecer uma supervisão? Eu estabeleço uma supervisão porque eu preciso de alguém que vai cuidar do líder. Você estava de manhã aqui? De manhã? Quem estava de manhã? De manhã. A pergunta de Jesus para Pedro: tu me amas? Ele responde: o senhor sabe que eu te amo. E aí o que ele fala? Cuida. O líder precisa ser cuidado, irmão. Líder precisa ser cuidado, porque o líder, ele está cuidando de tanta gente. Talvez você que não faz parte de um PGM, você não tem ideia do que é um líder. Eu, quando fui líder de PGM, eu fui de madrugada apartar briga de marido e mulher. Eu, quando fui líder de PGM, meu irmão, eu fui num bordel, desculpe eu falar esse termo, eu fui num bordel tirar um discípulo lá, meu irmão, que a esposa me ligou e falou assim: olha, ele recebeu todo o salário, foi gastar o salário com a pinga e as meretrizes. E eu, como líder de PGM, fui entrar num bordel. Como líder de PGM, meu irmão, às vezes o pastor não podia ir no velório, eu, como líder de PGM, eu que ia.
Então o líder PGM, ele não tem um título de pastor, ele não vai ser ordenado pela ordem dos pastores, mas ele desempenha a função pastoral. E glória a Deus, pastorzão, porque ele é seu ajudante, seu ajudador nesse processo de cuidar da igreja. Mas a pergunta é, quem vai cuidar do líder? Então, o líder, quem tem liderança aqui, menos de 6 meses que ele assumiu o PGM, menos de 6 meses, uma pessoa, quem tem mais? 2, 3, vocês, 3 meses, 6 meses, menos 6 meses. Até 6 meses, a gente chama a fase de lua de mel. É porque o líder, ele pegou aquele desafio e tudo é novidade para ele, então ele tira de letra, pastor Andrésio. Andrésio. Ele tira de letra porque ele está na lua de mel. Com o passar do tempo, meu irmão, surgem os problemas. E aí a mochila do líder começa a ficar cheia. Eu vou fazer uma dinâmica aqui. Eu vou pedir para o pastor Flávio, ele vai ser o ator principal dessa peça. Então eu vou pedir que você vá lá para os camarins. Fica ali, só atrás da porta, que eu vou combinar um negócio com você. E você volta exatamente daqui 30 segundos. Mas você não pode ouvir o que a gente está falando. Tá bom? Fica atrás da porta lá para não ouvir. Seguinte. Todo mundo... Todos vão ser líderes de PGM, certo? E ele é o único, ele é o pastor da igreja toda. E todo mundo vai correr para ele, falando, pastor me ajuda, pastor me ajuda, pastor me ajuda. Para o pastor entender, quando ele não tem supervisão, ele vai viver desse jeito. Vocês entenderam? Então vai levantar um pouquinho, eu sei que alguns estão dormindo aí, a hora que você levantar um pouquinho, e vai lá e puxa ele pela mão assim, e fala assim, pastor me ajuda, tem que fazer uma visita. Vocês entenderam? Entenderam? Vocês podem me ajudar? Pode me ajudar? Vou lá chama ele lá para nós, pastor Júlio. Então, quando ele chegar, já começa o alvoroço aqui, tá bom? Tá bom? Olha lá. Ele é o pastor da sua igreja, tá, líder? Ele é o pastor da sua igreja. Vai entrar agora o pastor da sua igreja. Cadê o pastor da sua igreja? Cadê o pastor da minha igreja? Cadê o pastor? Olha aí, pastor Flávio Luz, pastor da nossa igreja, irmão. Olha lá, olha lá, olha lá, vai lá. Vai lá, Flávio. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem cá. Como é que você se sentiu? Sai em nome de Jesus. Como é que você se sentiu? Como a maioria dos pastores se sentem nas suas igrejas, sufocados. E às vezes você frustra a expectativa das pessoas, porque pastor é um só, meus irmãos. E aí cada um dos irmãos acham que o seu problema é maior que o do outro. O pastor foi lá, não veio aqui, e daí começam os problemas na igreja. Isso aí, uma salva de palmas para o nosso pastor. Eu ia segurar ele, mas não conseguia. Mas quando a gente não implementa a supervisão, o pastor fica desse jeito. Aí sabe o que acontece? Quando você tem 6 PGMs, 10 PGMs, é uma coisa. Agora quando você passou de 30, meu irmão, 30 líderes indo atrás do pastor, ele não dá conta. Por isso que é muito importante você já estabelecer líderes e já ir gradativamente, simultaneamente estabelecendo os supervisores. Todo mundo está entendendo? Todo mundo está comigo aqui? Está fácil de entender? Está fácil de entender? Alguém tem alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Podemos caminhar? Podemos caminhar? Está fácil de entender? Ok, se eu não tiver, você me levanta a mão aí, tá bom? Quem é o supervisor? Eu já vi pastores fazendo o seguinte, William, eu implementei uma supervisão lá, eu já estava com os PGMs estabelecidos, aí chegou contratei meu líder de adoração e coloquei ele para ser meu supervisor. Você acha que vai dar certo, irmão? Eu já vi pastores falando assim, não, mas chegou um pastor novo lá na cidade, lá na igreja, e foi lá na igreja, aí já coloquei ele como supervisor. Você acha que vai dar certo, irmão? Com todo respeito ao pastor novo que está chegando na igreja, irmão, o supervisor é o elo de ligação entre o pastor e o líder PGM. Então, esse supervisor, ele precisa ter sido um líder, irmão. Ele precisa ter conhecido, ter andado com esses líderes. Ele precisa ter comido feijão, arroz e feijão com eles já.
numa supervisão saudável, os líderes quando ele era líder do PGM, os liderados dele subiram para ser líder do PGM, ele agora é o supervisor daquelas pessoas que eram os membros do PGM dele. E essa é uma situação saudável. Então, ele é o elo de ligação, ele representa o pastor. E o pastor tem que... Muitos pastores não querem estabelecer supervisores, porque esse pastor não quer delegar autoridade, não quer delegar pastoreio. E aí, meu irmão, o pastoreio vai até o limite da agenda do pastor, da capacidade dele. Então, muitos pastores não estabelecem supervisores porque ele tem medo de entregar autoridade pastoreio. E o supervisor, ele é o mantenedor da visão junto aos PGMs, porque chega uma hora que o líder de PGM começa a atender tanto BO que ele perde a visão. Ele vai perdendo a visão. E o supervisor, ele tem que estar alimentando a visão no coração desse líder de PGM. Está entendendo o processo? Estão entendendo? Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida? Está tranquilo? Cadê as minhas supervisoras? Está levantada a mão aí, supervisoras ali. Cadê a supervisora ali? Supervisora, é muito a sua realidade? É isso mesmo? Podemos caminhar? Se tiver muito apressado, vocês me avisam. Esses dois pesquisadores americanos, Daut Marable e Jim Egley, eles fizeram uma pesquisa com aproximadamente 1000 igrejas no mundo inteiro, várias denominações, e igrejas que trabalham com pequenos grupos. E fizeram a seguinte pergunta para as mil igrejas num questionário: na sua opinião, pastor, qual é o ponto mais importante de uma igreja que trabalha com pequenos grupos? Qual a resposta você acha que aconteceu? Multiplicação. O que mais? Quero ouvir os irmãos. Qual que é o ponto que esses pastores responderam? Qual que é o ponto mais importante? Supervisão. Que mais? Evangelização. Que mais? Formação de líderes. Meu irmão, essa pesquisa aqui foi publicada, deu vários elementos, mas o resultado número 1 das igrejas que trabalham com pequenos grupos foi supervisão. E, inclusive, a maior igreja evangélica do mundo, que o pastor faleceu alguns anos atrás, o Po Yang-Shu respondeu essa pergunta. E o Po Yang-Shu, no questionário lá da igreja Evangelho Pleno de Seul, ele colocou em primeiro lugar supervisão. Aí deu um nó na cabeça do Jim Marable e Jim Egley. Falou assim: pastor, nós vamos aí na Coreia, vamos conversar com o senhor, porque a sua igreja, o senhor só fala sobre oração, o senhor tem montanha de oração, e o senhor respondeu que a supervisão está à frente. E aí eles foram lá na Coreia, e o Po Yang-Shu falou assim: meu filho, seguinte, a pergunta que você está colocando para mim aqui em relação a uma igreja em pequenos grupos. Uma igreja em pequenos grupos, o ponto focal do processo é a supervisão. Agora, quando você fala de igreja de uma forma geral, eu continuo afirmando que a oração é o ponto mais importante. Mas quando você fala da estrutura, quando você fala de uma igreja que ela quer avançar com pequenos grupos, a supervisão é o elemento, meu irmão, porque a supervisão vai fazer a ligação do pastor ou da equipe pastoral da igreja com o líder do PGM. E aí há níveis de supervisão. Você tem supervisor, você tem coordenador, você tem pastor de área, pastor de rede. Mas é como se você pegasse uma carreta, um caminhão, uma carreta. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Que tem um cavalinho e tem a carreta. Aí tem um elemento, não sei se você já prestou atenção. Tem algum caminhoneiro aqui, um carreteiro, pode explicar isso melhor? Alguém que já trabalhou com caminhão? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. Mas tem o cavalo, que é onde tem a carreta, onde fica a cabine, e você tem a carroceria que acopla o cavalo. E entre os dois ali existe uma estrutura, que eu não sei o nome, como é que chama aquilo ali, tipo um ímã. E aquilo ali, uma trava. Aí a trava, ela acopla os dois e o caminhão começa a funcionar normalmente. Se aquela trava estragar, você perde toda
a estrutura da carreta que fica para trás. Aquilo ali é vital para um caminhão que é uma carreta. A supervisão é isso. A supervisão, ele é o elo de ligação entre a liderança da igreja e os líderes de PGM. Se eu não tiver, meu irmão, se eu não tiver esse elemento que faz esse meio de campo, você, pastor, você vai ficar igual o Flávio Lúcio, correndo para lá e para cá, tentando cuidar de líderes, mas vai chegar uma hora que você vai ficar quase maluco. E eu preciso de supervisores. Eu cheguei a trabalhar na nossa rede com aproximadamente 60 supervisores, para você trabalhar com 300 PGMs. Então, não, passou, foi mais de 100 supervisores. Cheguei a ter 60 coordenadores. Então, quando a gente ia fazer algum retiro, eu não conseguia fazer retiro para levar nem todos os líderes, porque às vezes os hotéis não cabiam. Aí eu tinha que levar coordenadores e supervisores no processo, porque para cá levar toda a igreja não cabia. Então, essa pesquisa, ela demonstrou para nós que a supervisão é algo muito importante. Quando eu não tenho supervisão, os líderes eles vão caminhar sozinhos. E esses líderes, eles têm data de vencimento. Líder tem data de vencimento. E se eu cuido bem desse líder, eu estico essa data de vencimento. E eu vi muitos líderes. Tem que parar aqui para você tirar foto, né, querido? Estou te dando trabalho, né? Dando trabalho, né? Estamos em casa, tá bom? Estamos em casa. E o que eu percebi? Que os líderes cansam. E nesse processo eu vi muitas vezes supervisores sendo aquele de verdade que vai aliviar a mochila do líder para que o líder possa descansar e voltar para o jogo. Aí por isso eu faço um apelo para você. Você que é pastor aqui, meu irmão, pense com muito carinho a questão do supervisor. Agora, você que é líder, levanta a mão, você que é líder. E com a mão erguida, vou te falar uma grande verdade. Não te contaram isso, mas eu vou te contar. Você não é líder. Cadê os líderes aqui de novo? Agora poucos levantaram a mão. Cadê os líderes de PGM? Que é líder e supervisor também de PGM aí, ó. Você não é líder. Você está líder. Está entendendo? No fundo, na essência, você é um discípulo de Jesus. E você está líder. Amanhã, meu pastor, meu líder, amanhã nós vamos precisar que você não seja mais líder, mas seja um supervisor. Você está entendendo? Mas tem líder que fala assim: não, eu sou líder, eu não quero mais nada, eu quero ser líder. Aí o pastor fala assim: meu irmão, vou multiplicar para você os seus supervisores. Não, eu quero ser líder. Parece que, ei, irmão, hoje não passa mais, não cai mais o cartão, não cai mais a ficha, passa o cartão, não é isso? Hoje está passando um cartão em você. Você não é líder, você está líder. Daqui a alguns anos você vai ser supervisor. Talvez daqui a alguns anos você vai ser uma coordenadora. Daqui a alguns anos talvez você vai ser um pastor de rede. Eu estou líder. E amanhã a Deus pertence. Você está entendendo o que eu estou querendo falar para você? Doeu essa aí? Doeu, irmã? Doeu, né? Doeu não? É que a irmã fez uma carinha assim, parece que está doendo o dente. Quais são os requisitos para um bom supervisor? Oi, a irmã lá de Caruaru. Então deixa eu ouvir. Essa é uma situação extrema, tá? Eu comecei a liderar o meu primeiro PGM depois do protótipo em 2000, então são 25 anos. Nesses 25 anos eu tive que fazer isso
4 ou 5 vezes. É uma situação extrema. Quais são essas situações extremas? Pecado moral, entendeu? Pecado moral é assim, algo que provocou um escândalo, aí realmente não dá, entendeu? Tipo um adultério, uma coisa assim muito grave, entendeu? Por exemplo, eu tive um líder, meu irmão, que infelizmente ele entrou no conto da serpente. Ele trabalhava perto da fronteira e alguém falou assim: põe 5 quilos aí no seu carro, eu te dou 50 mil. 5 quilos de cocaína. Aí ele falou assim, ele caiu nessa história da serpente. Passou uma vez, passou 2, começou a resolver todos os problemas financeiros. Na terceira, a Polícia Federal. Fomos visitar o irmão lá na cadeia, arrependido, triste, angustiado. Então, situação extrema. Foi mais líder de PGM. Já é óbvio disso, né? Essa foi uma situação. A outra foi um PGM que proliferou a fofoca. Estava vivendo uma fofocaiada, uma doença da fofoca. E aí, infelizmente, tive que chegar lá e falar: irmão, esse PGM vai ter que acabar. E os próprios irmãos falaram assim: não, pastor, a melhor coisa que tem que fazer é acabar mesmo, porque está muito complicado aqui. E o terceiro era um líder que a gente combinava as coisas na reunião de liderança. Ele chegava lá e falava assim: não, o pastor William falou isso, mas aqui a gente faz diferente. Aí a gente teve que acabar com isso também. Então, são situações extremas. Então, nenhum pastor ele vai desmanchar um PGM por qualquer coisa, ou tirar alguém da liderança por qualquer coisa. Tem que ser uma situação extrema, mas acontece, entendeu? Pode acontecer. E quando isso acontecer, a gente precisa agir, mas agindo como o apóstolo Paulo nos ensina. A palavra do Senhor diz o seguinte: se você encontrar alguém, né, em pecado, você deve cuidar de você mesmo, olhar para aquele irmão com muito amor, corrigi-lo, né, para que ele volte para o caminho. Em Mateus 18, Jesus nos ensina, mas ao longo desses 25 anos, foram pouquíssimas vezes que eu tive que fazer isso. Mas as vezes que eu fiz, foi com muito temor. Eu jamais tirava alguém por qualquer motivo. Conversava bastante, mas procurava não tirar as pessoas da liderança por qualquer motivo. E as pessoas estão procurando dar o melhor deles. Agora, uma coisa, o que geralmente acontece, irmão? Vamos supor que o Flávio Lúcio é um líder de PGM. E aí, eu vou fazer uma visita no PGM do Flávio. E aí o Flávio tem algumas manias lá no PGM que não está bem, não está legal. E aí, às vezes eu como supervisor, falo: não fala esse Flávio não, o Flávio é meu amigo. E aí esse negócio só começa a aumentar. Eu não dou feedback. Aí vai chegar uma hora que o negócio está tão complicado que eu tenho que tirar ele. Então o supervisor, um exemplo aqui, ó. Uma dica para vocês, supervisores, para dar um feedback para um líder. Vamos supor que eu tenho uma conversa com o Flávio. Flávio, parabéns, seu PGM foi uma bênção. PGM, olha que bênção. Você me dá a permissão de eu dar só uma dica. Você pede para ele permissão para você dar uma dica, certo? E aí o Flávio: não, pastor, pode dar uma dica sim. Então, Flávio, eu vim aqui no teu PGM, rapaz, vocês estão cantando 17 músicas durante a reunião. O povo do fogo. Então, é muita música, Flávio. Então, a gente entende assim que o PGM não é uma reunião de só plena adoração, é uma reunião que tem outros elementos também. Então, faz a gentileza, queridão. Umas 2 músicas, tá bom, Flávio? Eu estou exagerando, mas é assim, é a forma que você precisa dar feedback. E os supervisores, eles não dão feedback. E aí, quando vai dar, vai ter que tirar a pessoa. Mas se ele der feedback constantemente, positivo e negativo, você tem supervisor que só fala negativo. Só chega lá com o pé no pescoço. Você aí que está fazendo 17 músicas, pelo amor de Deus. Não. Tem coisas lá no PGM dele que são maravilhosas, mas existe um detalhezinho que a gente vai ter que trabalhar. Como que é teu nome mesmo? Você falou o nome, eu não guardei. Tassiana. Lembrei do caso de um amigo que chama Tassiano. Então, a sua pergunta é muito importante, porque a gente encaixa isso na questão do requisito para um bom supervisor. Um bom supervisor precisa ter coração pastoral.
ele precisa amar vidas, principalmente amar a vida do líder do PGM. Um bom supervisor, ele tem um chamado prioritário para cuidar de vidas, mas principalmente o líder. Isso não quer dizer que ele vai cuidar só do líder, mas o líder é prioridade para ele. Vocês estão entendendo? O líder é prioridade, ele precisa cuidar daquele líder. Outra coisa importante é ter sido, por exemplo, vocês que são supervisores hoje, não quero expor vocês não, nem pedir para você levantar a mão. Mas se você é supervisor hoje, você não foi líder de um PGM, você vai ter problema. É a mesma coisa, irmão. Eu queria dirigir um Boeing e eu não passei pela formação. Eu não posso dirigir um avião, é uma loucura. Não posso. Eu preciso ter passado por todo o processo. Então, para ser um bom supervisor, eu preciso ter sido líder. O ideal é ter sido até membro de PGM, líder em treinamentos, líder, e aí depois entender a dificuldade. Só é um bom supervisor aquele que entende a luta do líder. E não é fácil ser líder, não. Por isso que o supervisor ele precisa entender essa luta. Ele precisa ter sido um líder, pelo menos experimentar uma supervisão saudável, pelo menos ter ganho alguém para Jesus. Olha, uma situação que acontece. Vamos supor que você é líder e ela é sua supervisora. Aí você está com dificuldade de ganhar vidas para Jesus no seu PGM. Aí você chega para a sua supervisora e fala assim: supervisora, me ensina, como é que você fez lá no seu PGM para ganhar vidas para Jesus? Aí ela vai falar assim: lá no meu PGM a gente nunca ganhou ninguém para Jesus. Que autoridade ela tem para te supervisionar se no PGM dela não ganhou ninguém para Jesus? Então um bom supervisor, ele tem que ter tido essa experiência de ter ganho pelo menos alguém para Jesus, não só ele sozinho, mas o PGM dele anterior, porque isso dá autoridade, porque senão ele vai liderar sem autoridade. Nós precisamos de supervisores que liderem com autoridade. Eu vou pedir só para as irmãs cheias do Espírito Santo. Cadê as irmãs cheias do Espírito Santo aqui? Cadê as irmãs? As irmãs cheias do Espírito Santo. Falou do Espírito Santo, tem um irmão que fala assim: glória. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Eu gosto de ouvir isso, né? Quem que foi aqui que eu falei aqui? Aí. Ó, esse texto aqui é o texto base para princípio bíblico de supervisão. Eu vou pedir só para as irmãs cheias do Espírito Santo lerem para nós. Vou contar até 3 e as irmãs leem. Pode ser? 1, 2, 3. Vamos aplaudir as nossas irmãs aqui. Uau! Quais são as palavras que mais chamam a atenção aí? Suas palavras estão escritas em que cor? Verde. Vamos pensar algumas dessas palavras aí. São os princípios bíblicos para supervisores. Primeira palavra, qual que é? Primeira função do supervisor, qual que é? Pastorear. Mesmo para você, meu irmão, às vezes você está aí como pastor, mas como é que pode pedir para o meu membro? Ele não é ordenado, ele não passou no concílio. Meu irmão, dificilmente os pastores eles vão passar por concílios e vão fazer curso de teologia. Alguns até chegam a fazer isso aí, glória a Deus. Mas é esse pastoreio, essa descentralização, entender a supervisão, é entregar o pastoreio da sua igreja para discípulos que você caminhou, que eles andaram com você, e agora ele vai ser um ajudador, um seu ajudador para pastorear o rebanho. Como é que nós fazíamos lá em Campo Grande? Combinado era o seguinte: líder, surgiu algum problema, você não conseguiu resolver, procure seu supervisor. Chegou uma situação, o supervisor você não consegue resolver, converse com seu coordenador. Se o coordenador não conseguisse resolver, aí caía para mim. E aí para mim, irmão, só caía aqueles problemaços mesmo, aqueles negócios cabeludos, porque o beabá dos problemas do dia a dia, o líder e os supervisores resolviam. E aí o que acontece, meu pastor? Alivia muito a tua agenda, porque você começa a trabalhar com aqueles problemas, você para de tentar tirar gatinho da árvore
para resolver coisas mais sérias na igreja. Porque quando você não tem líder supervisor, você vai ser chamado para tirar gatinho da árvore toda hora. Toda hora tem gatinho subindo na árvore. Ai, meu pastor Flávio, vem aqui tirar o meu gatinho que subiu na árvore. E aí o líder pode tirar o gatinho da árvore para você ter mais tempo, para você buscar o Senhor, preparar melhor o teu sermão e principalmente treinar líderes na igreja. Então, primeiro princípio que a gente aprende aqui, o princípio do quê, meu irmão? O quê? Segundo princípio é entender que eu devo pastorear quem? Quem que eu vou pastorear? O rebanho de Deus, nesse caso o líder, certo? O rebanho de quem, irmão? É seu rebanho? É de quem? Você está entendendo isso? Tem gente que fala assim, não, são os meus líderes, são os meus PGMs. Meu irmão, são o rebanho que é de, mas está ao seu cuidado. Está entendendo? Ele está ao seu cuidado, mas ele é de Deus. É a mesma coisa quando você vai pegar um carro de alguém emprestado, meu irmão. Já pegou um carro de alguém emprestado? É muito preocupante, meu irmão. É responsabilidade muito grande. Porque se você bater aquele carro, se roubar aquele carro, você vai ter que pagar, não é isso? Aí às vezes eu nem gosto de pegar carro emprestado. Aí sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está falando assim, cuida do meu rebanho. Só que tem um detalhe, o rebanho de Jesus foi o motivo que levou Jesus a ir lá para a cruz do Calvário. Então ele está entregando o seu cuidado àquele que ele mais ama. São pessoas, são líderes de PGM. Outra coisa muito importante, olhem por ele. Os pastores aqui que são experts no grego, já sabem a mesma raiz no grego para esse ponto de olhar aqui, que o apóstolo Pedro está falando, é a mesma raiz da palavra supervisão. É você ter um olhar aprofundado para a realidade e as necessidades das pessoas. Então o supervisor, por isso que é o nome supervisor. Super, aqui ó, visão. O supervisor, ele precisa ter visão, irmão, visão espiritual, visão das necessidades, visão das realidades, visão do contexto. Então o grande diferencial do supervisor é ele enxergar as coisas. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Os homens que estão aqui em minoria vão ficar chateados comigo, mas vou falar um negócio para vocês. Eu já falei isso para minha esposa. Não fique chateado comigo, tá, pastores e líderes supervisores aqui, não fica chateado comigo não. Os melhores supervisores que eu vi foram mulheres. Aí, corrigindo agora, as melhores supervisoras que eu vi foram mulheres. Por quê? Porque tem um olhar, além disso, ela tem um olhar minucioso. Deixa eu contar uma experiência. Estava lá no PGM, era uma multiplicação, aquela festa de multiplicação, uma bênção, aquela reunião gostosa. E aí, meu irmão, eu estou muito feliz, mais uma multiplicação. Aí eu entro no carro, a gente se despede e tal, entra no carro, eu dou a partida no carro, eu olho para a Tânia estava assim para mim, irmão. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Será que eu falei uma coisa? Irmão, eu falei, amor, o que foi? O que eu fiz? Você não viu? Viu o quê? Uma festa linda, maravilhosa, a multiplicação. E ela falou assim, eu não acredito que você não viu. Eu vi o quê? Eu não estou nem sabendo o que você está falando. Ela falou assim, você não viu fulano? Sim, estava feliz, animado, falou que ele estava... Amor, aquele menino está mal. Sério? O menino está mal. Você não prestou atenção nele? Eu falei, eu não consegui enxergar nada que ele está mal. É? Aí ela falou assim, liga para ele. No carro, meu irmão, ligo para ele. Falou, fulano, tal, estou aqui com a Tânia, Tânia teve um discernimento. Parece que você não está muito bem. Aí ele falou assim, pastor, eu estou mal para caramba. Estava só mantendo uma fachada na multiplicação, porque estava todo mundo feliz, mas eu no fundo estava muito mal. O que eu descobri ali? Que a mulher, meu irmão, tem uma sensibilidade de olhar realidades que nós homens olhamos o geral.
e a mulher olha e vê o específico. Por isso que as melhores supervisoras que eu vi foram sempre mulheres. Por isso que o maridão que é casal, marido, esposa, supervisora, meu irmão, deixa ela supervisionar, porque ela vai ver coisas que você não vai ver. O marido vai ver as coisas macro, a mulher vê o mínimo, o micro, e o homem não vê essas coisas. O homem tem muita dificuldade de ver essas coisas. Por isso que mulher dá muito bem na supervisão. As melhores supervisoras, elas sempre foram mulheres. As mulheres veem detalhes que os homens não vê. Por isso que a supervisão é visão, é enxergar realidades. Por isso aqui, meu irmão, que ele disse, olhe por quem, meu irmão? Por que ele pede para olhar? Pelo rebanho. Olhe por ele, não por obrigação, mas o que de livre vontade. Como Deus, às vezes o supervisor quer liderar do jeito dele. Ele tem que liderar do jeito que Deus... apertando a coisa aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você lidera do seu jeito? Ou do jeito que Deus quer? Tem, meu irmão. Tem muito líder e supervisor que lidera do jeito que ele quer. Do jeito que Deus não quer, ele acaba fazendo. Não façam isso por ganância, mas com desejo de... Outra característica de um bom supervisor, coração de servo. Não haja como, o que, irmão? Dominadores. Tem supervisores que eles acham que eles dominam. Você não pode fazer isso. Você está obrigado a me ajudar. Irmão, que é isso? Que evangelho é esse? A palavra do Senhor está dizendo que nós não podemos agir como o que, irmãos? Como o que, irmãos? Mas tem gente que acha que ele é o dominador. A palavra de Deus está... Ei, não haja como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como o que, irmão? Exemplo. A maior característica de um bom supervisor é ser exemplo. Exemplo de relacionamentos intencionais, exemplo de pai, exemplo de mãe, exemplo de filho, exemplo de líder. O supervisor, ele não é uma pessoa perfeita, mas ele é chamado para deixar um exemplo. De novo eu quero apresentar essa foto aqui e agora falar com mais detalhes para vocês. Pena que não tem o laser aqui, mas aqui é o seguinte, mais à esquerda, minha mãe, aquela senhora ali, ó, Iris Salgado. Minha mãe foi líder de PGM. Eu fui supervisor e coordenador da minha mãe. Do lado da minha mãe está ali o filho do Alexandre. E está o Alexandre, a história que eu contei do mendigo. Ele foi líder de PGM, supervisor de PGM, e agora ele estava assumindo uma coordenação de PGM. Do lado do Alexandre está o pastor Ronaldo. Não sei se você lembra dele. Lembra do pastor Ronaldo? Pastor Ronaldo que me ganhou para Jesus. Foi quando a pessoa que fez um apelo e eu entreguei a vida para Jesus, foi com esse homem aí. Do lado do pastor Ronaldo está o Edson. O Edson, eu fui supervisor dele. Quando eu cheguei para a coordenação, ele saiu da liderança, veio ser supervisor. E quando eu fui ser pastor de rede, ele veio ser meu coordenador. Nós caminhamos juntos como discípulo, discipulador, pastor e coordenador durante aproximadamente 15 anos. 15 anos caminhando com esse senhor ali de camisa azul. Ali está a Tânia. E aqui era a festa da multiplicação de uma coordenação. O Edson estava multiplicando a coordenação dele. Ele estava com aproximadamente 30 PGMs. E aí o Edson ia multiplicar a coordenação dele para o Alexandre e eles iam ficar com mais ou menos 15 PGMs para cada um. Irmão, se prepare, você vai viver isso nos próximos anos. E eu quero desafiar você a sonhar, meu irmão, multiplicar, sonhar e levantar novos líderes nos próximos anos. Sonhar que você é líder e vai multiplicar o teu PGM algumas vezes e você vai ser supervisor, supervisora.
E você, pastor, você vai formar muitos supervisores na sua igreja em nome de Jesus. Júlio, que Emmanuel seja uma igreja com dezenas, centenas de supervisores que verdadeiramente seja o seu braço direito aqui junto com o pastor Alberto. Nós precisamos, irmãos. Eu tenho um sonho, nós plantarmos um PGM em cada bairro do Brasil. E um outro sonho de plantarmos um PGM em cada rua dessa terra, irmão. Em nome de Jesus. Você já imaginou? Se cada rua dessa nação tem um PGM lá pregando o evangelho do Senhor Jesus. Aí nós precisamos de muitas supervisoras. Os homens aqui, não fiquem chateados comigo não, porque eu não falei que as mulheres são melhores supervisoras, porque na verdade, tem que dizer isso para você. Eu tenho que dizer isso para você. Tem muitas outras coisas que eu quero falar, mas eu quero terminar com essa frase. Muitas vezes, como supervisores, nós queremos que o líder dê certo, que o líder faça as coisas da melhor maneira. Só que eu quero dizer o seguinte, que antes de eu conseguir as mãos do líder, eu preciso conquistar o coração dele. Quando você conquista o coração do líder, quando o líder confia no supervisor, o líder dá as mãos. Agora, quando o líder não confia no supervisor, quando o supervisor não conquistou o coração desse líder, o líder não dá a mão para o supervisor, meu queridão. Então, primeiro, seja amigo, seja encorajador, caminhe junto com ele. Que o líder venha perceber que de verdade ele é amado pelo seu supervisor. E quando o líder é amado pelo supervisor, ele dá as mãos, dá os pés. Ele não vê a hora do supervisor ir lá na reunião e caminharmos juntos. Então, o relacionamento é a chave para uma supervisão eficaz. Aqui algumas dicas práticas. Compartilhe a supervisão com o cônjuge. Eu falei porque geralmente a mulher, meu irmão, vê os detalhes, Gigi. Então a gente precisa de muitas mulheres na supervisão. Tem uma agenda equilibrada. Viu, supervisor? Você tem família, você tem que fazer relacionamento explorador. Então tem uma agenda equilibrada, uma agenda saudável. Avalie constantemente seus PGMs. Isso aí está lá no capítulo 6. E priorize acompanhar os processos de multiplicação, evangelização, consolidação de novos decididos e formação de líderes. Eu quero desafiar você a fazer parte, nós ganhamos esse Brasil para Jesus. Capacitação de supervisores e líderes. Formação. Eu entendo o seguinte, irmão. 20% do processo de capacitação é treinamento como esse, sala de aula. 20%. 80% é você pegar um bom líder. Você quer formar um bom líder? Coloca ao lado para caminhar vida na vida com outro bom líder. Supervisor, a mesma coisa. Ele tem que caminhar. Então, eu vi a minha supervisora ali de azul. Como que é seu nome, irmã? Dármia. A Dármia. Ela quer formar uma nova supervisora. Traz alguém para caminhar com ela na supervisão. E os outros 20% é treinamento. É estudar material, é fazer cursos. Então, a relação de formação é 20-80. Eu tenho um curso de supervisão gravado. Tá? De quem que eu tenho o WhatsApp aqui? De quem que eu tenho o WhatsApp? Alguém. Pastor Júlio, eu vou passar o curso, o link para o pastor Júlio. E vocês procuram o pastor Júlio aí no grupo dos pastores, pode retransmitir à vontade. Então, isso é um curso de formação. O que nós vimos aqui em 1 hora, você vai ver em várias aulas, tá? Então, todo esse conteúdo aqui, ele está num vídeo gravado. Então, eu envio para o pastor Júlio, é só o link, você faz seu login, sua senha, gratuito, tá, irmãos? Totalmente gratuito, e você faz o curso lá, e aprimora e leva o curso lá para a sua igreja. Amém? Deus te abençoe. Dá um abraço nesse irmão que está do seu lado aí. Diga para ele assim, quanto ele é importante.